Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Pequena alma da Odonto, neste episódio vamos trazer a adaptação de um texto que escrevi originalmente em 2016, portanto há 7 anos, mas que me parece continuar bem atual. A partir da minha experiência pessoal, trago uma breve reflexão acerca do ensino, da postura e do papel do professor na graduação em odontologia. Bora nessa! Olá, meu nome é Thiago Calabraro Menegazzi e atuo como professor na graduação em odontologia. Cirurgião dentista com formação essencialmente clínica, sem qualquer experiência na área de pedagogia. Minha relação com a docência começou em 2010, quando fui convidado a atuar inicialmente na orientação clínica dos estudantes do último período da graduação. Já era especialista em 2 áreas clínicas há alguns anos, dentística e prótese dentária, e imaginei que não teria dificuldades em transmitir um pouco do que sabia aos formandos. No entanto, no semestre seguinte, em razão de uma série de circunstâncias internas, fui designado como professor em uma disciplina pré-clínica, com uma carga horária teórica bem significativa. E aí, é nesse ponto que começaram meus questionamentos com relação ao meu papel enquanto educador, ao conteúdo ensinado, ao método de ensino, à avaliação da aprendizagem e à própria sala de aula. Uma vez colocado diante de um grupo de estudantes, senti-me com a responsabilidade de ensinar. Mas o que realmente isso significa? Sempre acreditei que o conceito de ensinar fosse transmitir conhecimentos. Afinal, foi assim que se deu a maior parte da minha formação acadêmica. Vou contar uma história de um tempo distante, de quando eu estava iniciando minha vida acadêmica, desde a formação escolar inicial até a própria graduação. A dinâmica do ensino formal naquele tempo ocorria da seguinte maneira. Em horários determinados, nós, os alunos, nos reuníamos em um espaço isolado do mundo exterior, a tal sala de aula. Assistíamos passivamente a um discurso, posicionados em carteiras perfeitamente alinhadas umas atrás das outras, sem qualquer contato visual que possibilitasse um diálogo. Aliás, sempre que qualquer ensaio de conversa era detectada, éramos imediatamente repreendidos. Uma pessoa mais velha, normalmente bem mais velha e mais experiente, posicionava-se à frente do grupo e discorria acerca de determinado assunto, sobre o qual, aos nossos olhos, era tido como profundo conhecedor ou conhecedora. Após 50 minutos de um monólogo que parecia não ter fim, que, diga-se de passagem, na graduação chegava a incríveis 4 horas corridas, o conhecimento era tido como transmitido e o conteúdo havia sido dado. O bom professor, portanto, era aquele que conseguia repassar os seus conhecimentos por meio de uma boa oratória, e o bom aluno era o que conseguia, em primeiro lugar, absorver a maior quantidade de informações possível e depois reproduzir tais informações a contento do que era solicitado pelo professor em uma prova ao final de determinado período, normalmente um bimestre. Não havia qualquer questionamento sobre o que, como e por que estávamos aprendendo os assuntos ali selecionados. Pelo contrário, estudantes não esperavam nada diferente do que essa dinâmica. Afinal, o professor era quem deveria saber o que era mais importante. Não havia espaço para a criatividade, pois o tempo para aprender era limitado ao período das aulas e não deveríamos desperdiçá-los com outras atividades que pudessem desviar o nosso foco de atenção. O conteúdo ensinado era padronizado, afinal, deveria ser possível quantificar o conhecimento adquirido e segmentado em disciplinas, com a intenção de, com isso, proporcionar um entendimento mais profundo sobre cada um dos aspectos do conhecimento. O aprendizado era, então, medido por provas escritas, realizadas de maneira individual, sem qualquer possibilidade de interação com outro estudante ou outro meio de informação. Dentro desse contexto hierárquico de conhecimento, o desempenho do professor não era formalmente avaliado pelo estudante, uma vez que não fazia sentido questionar a sua autoridade ou os seus métodos.
O método descrito remete ao tempo em que eu estava exclusivamente na posição de estudante, há aproximadamente 25 anos, durante meu ensino médio e minha graduação. Mas, na sua opinião, poderia ilustrar uma sala de aula moderna? Moderna? Vamos mudar para contemporânea. Muito bem, você pode estar se perguntando qual é o problema. Afinal, você, professor, você não aprendeu dessa forma? É exatamente esse o problema. O mundo mudou. Nosso estudante não é o mesmo de 25 anos atrás, nem mesmo 10 ou 5. Experimentamos nas últimas 2 décadas uma verdadeira revolução na comunicação, com reflexos diretos em inúmeros aspectos da nossa vida, desde a configuração dos ambientes urbanos, passando pelas relações sociais e, certamente, a maneira de se ensinar e aprender. Tenho enfrentado, e acredito que muitos outros colegas docentes também, um grande desafio dentro de sala de aula com os meus estudantes de graduação, cujas idades variam em média entre 28 e 24 anos, que é despertar neles a motivação para estudar. O modelo hierárquico, padronizado e passivo de ensino sobre o qual eu fui educado simplesmente não surte mais o mesmo efeito. Aulas expositivas, longas, em horários determinados, e ambientes monótonos e fechados não são capazes de despertar o interesse, por mais que nós, professores, julguemos o assunto importante e interessante. Veja bem, vou repetir aqui. Por mais que nós, professores, julguemos o assunto importante e interessante. O jovem de hoje não aprende mais da mesma forma, e isso se dá essencialmente pelo fato de que a informação e o conhecimento não são mais privilégio exclusivo do professor. O acesso à informação relevante não é mais uma motivação para nossos estudantes, uma vez que basta um clique, um toque ou mesmo um comando de voz para que ela seja alcançada. Diante desse panorama, e acredito de verdade imbuídos do objetivo de despertar o interesse do estudante, tenho visto muitos colegas, instituições e até mesmo governos buscarem ou incentivarem a utilização de ferramentas tecnológicas em sala de aula, sob a premissa de modernizar a escola e os métodos de ensino. Serão um tablet, uma lousa digital ou um projetor multimídia realmente capazes de motivar esse jovem a se envolver com o seu processo educativo? Afinal, o que é uma escola moderna? Qual deve ser o papel do professor nesse processo? Estamos preparados para educarmos nessa nova realidade? A escola, da maneira que nós conhecemos e concebemos, ainda é necessária? Novas tecnologias são sinônimos de novas metodologias e ainda mais de verdadeira aprendizagem? Pois é, são muitos os questionamentos que nem eu, nem a escola, enquanto instituição social, somos capazes de responder por completo. Mas o fato é que precisamos mudar e voltar a transformar o aprendizado em algo, veja bem, útil. Não só útil, útil e prazeroso. Continuemos pensando, agindo, estudando e caminhando. E aí, gostou desse formato? Toda sexta-feira traremos uma crônica autoral para tratar de assuntos que compõem o universo da odontologia além da técnica. Essa que você acabou de ouvir foi escrita pelo Thiago. Ajude o Sou Odonto a crescer. Curta, compartilhe, comente. Faça o Spotify e o Instagram entregar nosso conteúdo para mais pessoas que, assim como você, podem gostar dele. Visite o nosso perfil no Instagram, o @souodontopodcast, para acompanhar bastidores, informações, curiosidades, promoções e, especialmente, interagir com a gente. Participaram desse episódio Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi na produção e apresentação e Julie Morato na locução. Edição e divulgação, Caminho Criativo. O Sou Odonto conta com o apoio da Dental Realce. Tudo o que o estudante e o profissional de odontologia precisam em um só lugar. Visite o @dental_realce para saber mais sobre descontos e promoções. E para encerrarmos pensativos e esperançosos, uma frase do pastor e ativista norte-americano Martin Luther King: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Adeus!